Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo que nós chamamos de inequações. Quando nós falamos em inequações, o nosso objetivo será determinar o intervalo onde o x está definido. A diferença de inequações com equações é que, quando nós estamos trabalhando com equações, nós devemos determinar os valores de x que satisfazem uma determinada igualdade, e no caso de inequações, nós vamos determinar um intervalo onde o x está definido. Então, no lugar do igual da função, da equação, nós vamos aparecer com o sinal de menor, maior, ou estritamente maior, estritamente menor, e os sinais de menor igual e maior igual. Então, suponha que você tenha aqui um exemplo 1. Dada esta inequação, ele peça para calcular o intervalo, ou seja, os valores de x que satisfazem esta inequação. Então, o que nós fazemos? Aqui, como nós temos uma inequação que envolve apenas numerador, nós vamos fazer algo bem parecido com a resolução de equações. Nós vamos isolar todos os fatores que estão multiplicando o x de um lado dessa desigualdade aqui e vamos colocar todos os termos independentes do outro lado. Então, aqui, vamos fazer esse primeiro exemplo passo a passo. Aqui eu tenho 7x, eu quero que esse menos 8x venha aqui para o outro lado. Nós sabemos que ele virá com sinal negativo. Mas a ideia por trás disso não seria nem passar este termo para o lado esquerdo dessa desigualdade aqui. Seria somar menos 8, dos dois lados, menos 8x, de tal modo que quando nós somamos menos 8x dos dois lados, este termo com este cancela, e daí nós vamos ficar realmente com esses termos que estão multiplicando o x somente do lado esquerdo da desigualdade. A mesma coisa nós podemos agora fazer com esse 3 aqui. Nós queremos que ele passe para o lado direito aqui. Então, nós vamos, na verdade, fazer o quê? Nós vamos subtrair menos 3 dos dois lados. Então, ficaria menos 3 mais 7x menos 8x menor do que 11 menos 3. Então, da mesma forma que você soma menos 3 deste lado, você vai somar menos 3 deste lado também. Então, aqui nós temos que menos 3 com 3 é 0, de tal forma, então, que nós obtemos 7x menos 8x, que é menos x, menor que 11 menos 3, 8. Mas nós queremos determinar um intervalo para x, não para menos x. Então, o que nós fazemos? Nós vamos pegar esta equação aqui e multiplicar ela por menos 1. Multiplicando a equação por menos 1, menos com menos é mais. Então, aqui nós temos x. Só que todas as vezes que nós multiplicarmos ou dividirmos por algo negativo, o sinal aqui vai mudar. Então, se é menor, vai passar a ser maior. 8 vezes menos 1, menos 8. Então, o intervalo de x, onde esta inequação se torna verdadeira, é o intervalo x maior do que menos 8. Então, nós podemos aqui colocar assim, ó, o conjunto solução será o intervalo de menos 8 até mais infinito. Lembrando que aqui
nós temos o parênteses, porque o menos 8 não faz parte da solução da inequação. Se fosse menor ou igual, aqui seria intervalo fechado, um colchete. Próximo exemplo. Então, exemplo 2. Vamos agora considerar o exemplo x sobre x mais 7 menor do que 5. Logicamente aqui, como nós estamos com uma fração, nós temos que essa função só é definida, nós vimos em algumas aulas anteriores que nós trabalhamos com o domínio da função, que esta função só é definida para x mais 7 diferente de zero, ou seja, para x diferente de menos 7. Neste caso aqui, quando x é diferente de menos 7, este denominador ele pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Então, por esse motivo, nós nunca pensamos em resolver uma equação dizendo que nós estamos passando para o outro lado multiplicando, justamente por este motivo. Quando o denominador não é uma constante, ele pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Então, nós vamos ver aqui o primeiro caso. Nós vamos dividir a solução deste exemplo em dois casos. No primeiro caso, vamos pegar x mais 7, um valor positivo, como sendo um valor positivo. Se x mais 7 é maior ou igual a zero, então x será maior que menos 7. Então, seria todo aquele processo, soma menos 7 dos dois lados, 7 com menos 7 cancela, que vai ficar menos 7. Então, nós temos aqui que o x é maior que menos 7. No caso em que x mais 7 é maior do que zero, então, se nós multiplicarmos esta equação por x mais 7, deste lado e deste lado, se eu multiplico aqui por x mais 7 dividido por x mais 7 é 1. Então, ficaria somente o x. Agora, como x mais 7 é positivo, se eu multiplico aqui por x mais 7, o sinal da inequação vai continuar sendo o mesmo. Então, aqui nós teremos sinal de menor que 5 vezes x mais 7. Aplicando aqui a propriedade de distributiva, nós teremos que x será menor do que 5x mais 35. Como nós estamos interessados no intervalo onde o x está definido, então vou passar o x para esse lado de cá. De tal modo que nós vamos obter 5x menos x, que é 4x. Ó, o sinal de maior está voltado para a direita, então aqui nós teremos 4x maior. O 35, ele vai vir para o outro lado, como sendo menos 35. Então, daqui nós concluímos que o x, multiplicando aqui dos dois lados por 1/4, nós obtemos que x é maior do que menos 35 sobre 4. Então, este é o primeiro caso. Agora, vamos ver o segundo caso. O segundo caso, nós vamos considerar... Então, aqui o segundo caso, nós vamos considerar que x mais 7, então, x mais 7, seja menor do que zero. Se x mais 7 é menor do que zero, então x vai ser menor do que menos 7. Por sua vez, se x mais 7 é menor do que zero, então quando você multiplica aqui dos dois lados por x mais 7, ou de forma análoga, passa esse x mais 7 para cá multiplicando, este sinal aqui, ele vai passar de menor para maior. Então, aqui nós teremos x maior do que 5 vezes x mais 7. Então, aqui x será maior do que 5x mais 35. Esse x aqui, ele vai virar para cá com sinal negativo, então ficará 5x menos x,
que é 4x, agora aqui será menor, né? Porque o sinal de menor está virado para cá. Esse 35, ele vai vir para cá, menos 35. Então, daqui nós teremos que x será menor do que menos 35 sobre 4. Feito isso, nós faremos o seguinte. Aqui se observa, neste primeiro caso, que nós vamos ter que considerar duas condições. O x mais 7 ser maior do que zero e essa condição. Ou seja, nós vamos estudar uma interseção entre dois intervalos. Então, entre o intervalo aqui, nós vamos marcar aqui os dois intervalos. Então, aqui, x maior do que menos 7. Então, nós temos aqui bola aberta no menos 7. Maior que menos 7 seria a direita do menos 7. Maior do que menos 35 sobre 4. Menos 35 sobre 4 é um valor menor do que menos 7. Então, aqui nós temos menos 35 sobre 4. Quando nós fizermos a interseção deste intervalo com este intervalo, nós obtemos, então, que para este primeiro caso, a solução será o intervalo que irá do menos 7, aqui aberto, então, menos 7, até mais infinito. Até mais infinito. Da mesma forma, nós iremos aqui estudar o segundo caso. Então, vamos aqui para o segundo caso. Nós temos x menor do que menos 7, então nós vamos marcar aqui de igual modo menos 7, só que agora menor do que menos 7 será a esquerda do menos 7, e menor do que menos 35 sobre 4, que está à esquerda do menos 7. Então, menor do que menos 35 sobre 4, então, como interseção, nós teremos este intervalo que irá do menos 35 sobre 4 para menos infinito. Então, daqui, nós obtemos que a solução desta inequação será a união deste intervalo com este intervalo. Então, como conjunto solução desta inequação, nós temos que será a união do intervalo que vai de menos 7 até mais infinito, união com o intervalo de menos infinito até menos 35 sobre 4. Aqui também é aberto. Tá? Aqui nós escrevemos dessa forma, mas nada impediria que nós colocássemos este intervalo aqui à direita deste intervalo. Tá ok? Aqui nós temos um outro exemplo. Nós temos aqui o produto de duas equações. Este produto aqui sendo maior do que zero. Então, nós queremos determinar os valores de x que satisfaçam esta inequação. Observe o seguinte, quando nós temos lá o produto de uma quantia A para uma quantia B, isto aqui sendo maior do que zero, isto aqui vai acontecer em dois casos. Quando A e B forem ambos positivos,
ou quando A e B forem ambos negativos. Então, aqui novamente nós vamos estudar dois casos, fazer a interseção do primeiro caso, que no caso seria este, vamos obter um determinado intervalo. O mesmo nós vamos fazer para o segundo caso. Obtendo o intervalo, nós vamos unir com o primeiro caso. Então, aqui, se nós tivermos, vamos chamar então o primeiro caso, quando o x mais 5 for maior do que zero e x menos 3 for maior do que zero. Então, este produto aqui vai dar positivo. Se x mais 5 é menor do que zero, daqui nós obtemos que x é menor do que menos 5. E se x menos 3 for maior do que zero, então x vai ser maior que 3. Fazendo a interseção destes dois intervalos, nós vamos marcar aqui os pontos. Então, aqui você tem o ponto menos 5. Aqui o ponto x igual a 3. Tá? Lembrando que bola aberta, porque aqui não tem o sinal de igual. O mesmo valendo para cá. Então, aqui, x menor ou igual a 5, nós temos este intervalo à esquerda do menos 5. X maior que 3. Quando x é maior que 3, aqui temos um errinho aqui. Aqui é x maior que menos 5, então vamos consertar isso aqui. X maior que menos 5. Então, aqui nós temos x maior que menos 5. Então, nós temos este intervalo. E aqui x maior do que 3. Então, nós temos este intervalo. Fazendo a interseção dos dois, nós obtemos, então, que o intervalo aqui, para que essas duas condições sejam satisfeitas, vai ser x maior do que 3. Então, nós podemos escrever como sendo o intervalo que vai de 3, aberto no 3, porque é bola aberta, até mais infinito. Agora, o segundo caso. No segundo caso, nós temos que, para que esse produto seja positivo, nós podemos considerar que x mais 5 seja menor do que zero e, ou seja, aconteça simultaneamente que x menos 3 também seja menor do que zero, porque nós temos que menos com menos dá mais, então dá positivo. Aqui, daqui nós podemos obter, então, que x terá que ser menor que menos 5 para satisfazer essa condição e x menor do que 3. Então, fazendo a interseção destes intervalos, então vamos colocar aqui novamente o menos 5, menos 5. Aqui nós vamos colocar o 3. O 3. Menor do que menos 5, então a esquerda do menos 5. Menor do que 3, então a esquerda do 3. Então, a interseção aqui ocorre no intervalo que virá de menos infinito até menos 5. Então, daqui nós concluímos que o intervalo em que essas condições aqui são satisfeitas será o intervalo que vem de menos infinito até menos 5, aberto no menos 5. Então, o conjunto solução será a união destes dois intervalos. Então, será a união do intervalo de menos infinito a menos 5, né? Vamos começar pelo intervalo negativo. Então, aqui, de menos infinito até menos 5,
união com intervalo de 3 até mais infinito. Nós vamos continuar agora trabalhando com uma inequação, né? Então, nós vamos encontrar os números reais que satisfaçam uma desigualdade, agora uma desigualdade envolvendo o módulo. Então, nós temos aqui exemplo 4. Eu vou tomar a desigualdade módulo de 7x menos 2 menor do que 4. Então, aqui nós vamos relembrar a seguinte propriedade. Nós temos que o módulo de x, então nós temos uma propriedade que diz que se o módulo de x é menor do que a, então x estará entre a e menos a. Tá? Então, nós temos essa propriedade aqui. Isso aqui decorre da definição de função modular. Nós temos o seguinte: se nós temos que a função modular, então só recapitulando aqui, nós temos que a função modular é sempre uma função positiva. Então, se o x for maior ou igual a zero, a função modular, por definição, ela é igual ao próprio x. Agora, se o x for negativo, como a função modular será sempre uma função positiva, então se esse x for negativo, nós vamos ter que multiplicar este número negativo por menos 1. Porque daí a gente vai obter um número positivo. Então, veja bem, se x for maior ou igual a zero, o módulo de x será o próprio x. O módulo de x será o próprio x. Então, ficará x menor do que a. Agora, se o x for um número negativo, o módulo de x será o menos x. Então, no lugar de módulo de x, nós teríamos menos x menor do que a. Então, multiplicando, como nós queremos determinar o intervalo para a definição do x, então nós vamos multiplicar essa desigualdade por menos 1, de tal modo que nós obtemos, então, menos x vezes menos 1 é x, o sinal de menor passa a ser maior, a multiplicado por menos 1, menos a. Então, fica x maior do que menos a, x maior do que menos a. Tá? Então, sempre que nós tivermos uma função dentro do módulo sendo menor do que uma determinada constante aqui, que no caso do exemplo vale 4, nós podemos definir este x entre a e menos a. Então, aplicando esta propriedade, nós temos aqui, então, que 7x menos 2 estará entre 4 e menos 4. Como nós queremos determinar um intervalo onde o x está definido, então nós vamos isolar esse 7x aqui, ó, neste termo intermediário. Para isolar esse termo, o que eu posso fazer? Eu posso, como aqui você tem o menos 2, para esse menos 2 aqui desaparecer e nós continuarmos só com 7x, nós vamos somar 2. Só que se eu somar 2 aqui, eu vou ter que somar 2 e 2 à direita e à esquerda de 7x menos 2. Então, aqui, somando 2, nós vamos obter menos 4 mais 2, menor do que 7x menos 2 mais 2, menor do que 4 mais 2. Este com este simplifica. Menos 4 mais 2 é menos 2, menor do que 7x, menor do que 6. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso vir aqui e multiplicar essa desigualdade toda por 1 sobre 7, porque eu tenho que 1 sobre 7 vezes 7 é 1. Então, nós vamos exatamente isolar esse x aqui dentro do intervalo. Mas lembrando que nós vamos ter que multiplicar toda a desigualdade por 1 sobre 7. Então, aqui nós vamos obter menos 2 sobre 7, menor do que x, menor do que 6 sobre 7. Então, os valores de x que satisfazem esta desigualdade será x entre menos 2 sobre 7 e 6 sobre 7.